Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos começar a estudar as reações nucleares e vamos ver as duas leis da radioatividade e também o decaimento radioativo natural. Então roda a vinheta e bora para a aula. Antes de falarmos dos conceitos dessa aula, como a gente já tem feito, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 9. Estamos investigando as características do núcleo. Em aulas anteriores, nós já vimos os aspectos históricos, o conceito atual de radioatividade, as principais emissões radioativas e também as aplicações da radioatividade. Nessa aula nós vamos começar a investigar as reações nucleares. E dentro das reações nucleares, nós vamos ver as leis da radioatividade, que são elas a primeira lei da radioatividade e a segunda lei da radioatividade, e também os processos radioativos, dentro dos quais nós teremos o decaimento radioativo natural, as transmutações artificiais, o período de meia-vida, a fissão nuclear e a fusão nuclear. Nessa aula nós veremos o decaimento radioativo natural. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, nós vamos começar a investigar as reações nucleares. Primeiro, vamos falar das leis da radioatividade. São duas leis. A primeira lei da radioatividade é também conhecida como lei de Soddy. Olha o conceito. Quando um radioisótopo emite uma partícula alfa, o novo elemento formado apresentará número atômico 2 unidades menor que o elemento original e número de massa 4 unidades menor que o elemento original. Dá uma olhada nessa ilustração. Imaginemos que esse elemento X, com número atômico Z e número de massa A, vai emitir uma partícula alfa. O novo elemento químico, que aqui está sendo representado pela letra Q, vai ter 2 unidades menor em relação ao número de prótons, ou seja, ao número atômico, e 4 unidades menor em relação ao número de massa. A segunda lei da radioatividade é chamada de lei de Fajans e Roussel. Olha o conceito. Quando um radioisótopo emite uma partícula beta, o novo elemento formado apresentará número atômico 1 unidade maior que o elemento original, e seu valor de massa atômica não sofre alteração. Dá uma olhada na ilustração. Aqui eu coloquei um elemento químico W, que tem número atômico igual a Z e número de massa igual a A. Ao emitir uma partícula beta, o novo elemento químico, que aqui eu estou representando pela letra E, vai ter número atômico 1 unidade maior e o número de massa não vai sofrer alteração. Agora vamos ver os processos radioativos. São 5 processos: o decaimento radioativo natural, as transmutações artificiais, o período de meia-vida, a fissão nuclear e a fusão nuclear. Vamos falar agora do decaimento radioativo natural. Olha o conceito. Também chamado de transmutação natural, ocorre quando isótopos radioativos naturais, os quais são instáveis, têm seus núcleos rompidos, emitindo partículas e radiação até que os núcleos atômicos tornem-se estáveis. Um exemplo disso é o decaimento sucessivo do urânio. Eu quero te mostrar esse decaimento. O elemento urânio 238 vai emitir uma partícula alfa e vai se transformar no elemento tório 234. O elemento tório vai emitir uma partícula beta e vai se transformar no elemento protactínio 234. O elemento protactínio vai eliminar uma partícula beta e vai se transformar no urânio 234. O urânio 234 vai emitir uma partícula alfa e vai se transformar no elemento tório 230. O elemento tório 230 vai eliminar uma partícula alfa e vai se transformar no elemento rádio 226. O elemento rádio 226 vai eliminar uma partícula alfa e vai se transformar no elemento radônio 222. O elemento radônio 222 vai eliminar uma partícula alfa e vai se transformar no elemento polônio 218.
O elemento polônio, por sua vez, vai eliminar uma partícula alfa e vai se transformar num elemento chumbo 214. O elemento chumbo 214 vai eliminar uma partícula beta e vai se transformar no elemento bismuto 214. O bismuto 214 vai eliminar uma partícula beta e vai se transformar no elemento polônio 214. O elemento polônio 214 vai eliminar uma partícula alfa e vai se transformar no elemento chumbo 210. O elemento chumbo 210 vai eliminar uma partícula beta e vai se transformar no elemento bismuto 210. O elemento bismuto 210 vai eliminar uma partícula beta e vai se transformar no elemento polônio 210. E por fim, o elemento polônio 210 vai eliminar uma última partícula alfa e vai decair para chumbo 206, que é estável. Nós podemos representar essa mesma reação de uma maneira mais simplificada. Dá uma olhada. Nós temos o urânio 238, ele vai emitir 8 vezes a partícula alfa e também 6 vezes a partícula beta, até se transformar no elemento chumbo 206. Algo importante que você deve notar aqui é que o número de prótons do lado dos reagentes é 92. Então o número de prótons do lado dos produtos também deve ser 92. Dá uma olhada. 8 vezes 2, 16. 6 vezes menos 1, menos 6. E 82, que é o número de prótons do chumbo. Se a gente somar 16 com menos 6 com 82, nós chegaremos a 92. A mesma coisa deve acontecer com o número de massa. O número de massa do lado dos reagentes é 238. Portanto, a soma do número de massa do lado dos produtos também deve ser 238. Dá uma olhada. 8 vezes 4, 32. 6 vezes 0 é 0. E 206, que é o número de massa do chumbo. Somando 32 com 0 com 206, o valor é 238. Portanto, a matéria não se perde e a matéria não se cria, ela apenas se transforma. Legal, organizar o conteúdo dessa maneira te ajuda muito a melhorar a sua compreensão sobre o conteúdo. Agora eu quero fazer contigo 3 exercícios para que você possa colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado do primeiro exercício, que foi uma questão do Enem. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grandes quantidades de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório 230 é... Está ali a reação e ele te pergunta, considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é O ou A? Dá uma pausa agora no vídeo, tenta responder que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse primeiro exercício? Vamos corrigir. Eu coloquei aqui no quadro a estrutura da reação nuclear que ele nos fornece no enunciado. Perceba uma coisa, do lado dos reagentes nós temos 90 prótons, portanto, o somatório do número de prótons do lado dos produtos deve ser igual a 90 também. Ou seja, 1 vezes 88, que é 88, somado com 1 vezes o Z, que é o Z, deve ser igual a 90. Vamos montar essa conta. 88 mais 1Z, que são esses dois valores aqui do lado dos produtos somados, eles devem ser igual a 90. Tudo bem? Então, 88 que está desse lado somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Vou colocar aqui, 1 vezes o Z, vai ser 90 menos 88. 90 menos 88, fácil, é 2. Então, o número atômico dessa partícula é 2. Eu acho que você já sabe quem é essa partícula, mas vamos continuar. A mesma coisa deve acontecer por o número de massa. Do lado dos reagentes, nós temos 230 como número de massa. Portanto, o somatório do número de massa do lado dos produtos também deve ser 230. Ou seja, 1 vezes 226, somado com 1 vezes o A, que é 1A, deve ser igual a 230. Vamos montar essa conta. Eu tenho 226 mais 1A. Isso deve ser igual a 230. Esse 226 que está aqui desse lado vai passar para o outro lado subtraindo. Então eu tenho 1A vai ser igual a 230 menos 226. 230 menos 226 é igual a 4. Portanto, o A é igual a 4.
Nós temos uma partícula que tem número de prótons 2 e número de massa 4. A partícula é a partícula alfa. A resposta está na letra A. Vamos direto para o enunciado do segundo exercício para a gente continuar essa série. Segue aí. Olha o enunciado do segundo exercício. Durante o processo de decaimento de um elemento radioativo hipotético X, houve a emissão de 3 partículas alfa e 2 partículas beta, além de ocorrer a liberação de muita energia. Com base nessa informação, e sabendo que o elemento X apresenta número atômico igual a 97 e número de massa igual a 247 unidades de massa atômica, determine o número atômico e a massa do novo elemento após o decaimento ter sido concluído. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse segundo exercício? Vamos corrigir. Eu coloquei aqui no quadro a estrutura da reação química nuclear que ele fornece no enunciado. Perceba que nesse caso é muito importante que você conheça a estrutura das emissões alfa e beta, porque ele não te fornece isso no exercício. Tudo bem? Do lado dos reagentes, eu coloquei o elemento químico X, que tem número atômico 97 e número de massa 247. Esse elemento químico X emite 3 partículas alfa, 2 partículas beta e forma um novo elemento químico, que aqui eu chamei de Q. Esse elemento químico Q tem um número atômico igual a Z e número de massa igual a A. E o exercício pede exatamente qual é o número atômico e qual é o número de massa desse novo elemento químico. Tudo bem? A linha de raciocínio que nós vamos usar aqui é a mesma que nós usamos no exercício anterior, ou seja, o somatório do número de prótons do lado dos reagentes deve ser igual ao somatório do número de prótons do lado dos produtos, assim como o somatório do número de massa do lado dos reagentes deve ser igual ao somatório do número de massa do lado dos produtos. Vamos fazer as contas. Do lado dos reagentes, eu tenho 1 vezes 97 para o número de prótons, portanto, 3 vezes 2, que é 6. 2 vezes menos 1, que é menos 2, e 1 vezes Z, o somatório desses 3 valores também deve ser 97. Vamos montar essa conta. 6 menos 2 mais 1Z deve ser igual a 97. 6 menos 2 é 4, mais 1Z igual a 97. Esse número 4 que está desse lado vai passar para o outro lado subtraindo. Portanto, nós teremos 1Z igual a 97 menos 4. Portanto, o Z vai ser igual a 93. Tudo bem? Nós já temos o número atômico desse elemento químico Q, que vale 93. Vamos fazer a mesma conta para o número de massa. Nós temos aqui 1 vezes 247, que é 247. Portanto, 3 vezes 4, que é 12. 2 vezes 0, que é 0, e 1 vezes A, que é A, o somatório desses 3 valores também deve ser igual a 247. Vamos montar essa conta. Eu tenho 12 mais 0 mais 1A igual a 247. Tudo bem? Esse 12 que está desse lado vai passar para o outro lado, subtraindo. Eu tenho 1A vai ser igual a 247 menos 12. Portanto, o A vai ser igual a 235. 235 é o número de massa do elemento Q. Se você observar a resposta, está na letra D. Vamos direto para o terceiro exercício para a gente finalizar essa série. Segue aí. Olha o enunciado do terceiro exercício. Durante o processo de decaimento de um elemento radioativo hipotético X, houve a emissão de partículas alfa e também de partículas beta, além de ocorrer a liberação de muita energia. Com base nessa informação e sabendo que o elemento X apresenta número atômico igual a 101 e número de massa igual a 258 unidades de massa atômica, e que após o decaimento o novo elemento químico apresentava número atômico igual a 100 e número de massa igual a 246 unidades de massa atômica, determine o número de partículas alfa e de partículas beta emitidas durante esse processo de decaimento, respectivamente. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir.
eu coloquei aqui no quadro a estrutura da reação nuclear que ele nos fornece no enunciado. Lembre-se que, de novo, para resolver esse tipo de exercício, você deve conhecer a estrutura das emissões alfa e beta, porque ele não te fornece isso no enunciado. Tudo bem? Aqui, o elemento X possui número atômico igual a 101 e número de massa 258. Ele fala que esse elemento químico X emite uma certa quantidade de partículas alfa, uma certa quantidade de partículas beta e dá origem a um novo elemento químico, que aqui eu chamei de Q, além de liberar muita energia. Esse elemento químico originado a partir desse decaimento tem 100 prótons e 246 como número de massa. E ele pede para a gente determinar o número de partículas alfa e o número de partículas beta emitidas durante esse decaimento. Tudo bem? Aqui existe um problema. Se a gente começar o cálculo pelo número de prótons, nós encontraremos duas incógnitas e uma única equação. Por isso, a gente deve começar, nesse caso, pelo cálculo do número de massa, porque a massa da partícula beta é zero. Então, nós vamos eliminar o y e vamos ficar apenas com x, podendo calcular o x e depois a gente volta aqui embaixo para calcular o valor de y. Vamos fazer isso. Eu sei que o somatório do número de massa do lado dos reagentes deve ser igual ao somatório do número de massa do lado dos produtos. Portanto, eu tenho 4x mais 0y mais 246, isso deve ser igual a 258. Vamos fazer essa conta. 4x mais 0y mais 246 tem que ser igual a 258. Tudo bem? Eu tenho aqui, então, 4x mais 246 vai ser igual a 258. Esse 246 que está aqui somando vai passar para o outro lado, subtraindo, beleza? Teremos 4x vai ser igual a 258 menos 246. 258 menos 246 é 12, então nós teremos 4x igual a 12. Esse 4 que está aqui multiplicando passará para o outro lado, dividindo. Portanto, teremos que o valor de x vai ser igual a 12 divididos por 4, que vai ser igual a 3. Então, nós teremos 3 partículas alfa sendo emitidas. Vou substituir aqui. No lugar de x, vou colocar 3. Portanto, aqui eu vou colocar vezes 3 e esse valor aqui vai ser 6. Agora, nós podemos calcular o valor de y, fazendo a mesma coisa. O somatório do número de prótons do lado dos reagentes é igual ao somatório do número de prótons do lado dos produtos. Isso quer dizer que 6 menos 1y mais 100 deve ser igual a 101. Vamos fazer essa conta. Eu tenho 6 menos 1y mais 100. Isso deve ser igual a 101. Está aqui, 101. Vamos arrumar essa conta. 6 mais 100 dá 106. Então, vou colocar aqui menos 1y mais 106 igual a 101. Esse 106 que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo. Teremos menos 1y igual a 101 menos 106. 101 menos 106 é igual a menos 5. Então eu terei menos 1y igual a menos 5. Multiplicando todo mundo por menos 1, teremos que o y é igual a 5. Portanto, o número de partículas beta emitidas é igual a 5. Eu poderia substituir aqui e o cálculo daria na mesma. A resposta está na letra A. Eu espero que você tenha compreendido. Muito bom, essas reações envolvendo decaimento radioativo são muito comuns em prova. Por isso, se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando as reações nucleares e vamos ver as transmutações artificiais, os cálculos envolvendo o período de meia-vida e as reações de fissão nuclear e fusão nuclear.
Não perca! E se você gostou dessa aula, já sabe, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!